Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Mesmo em terra estranha, Deus sustenta quem vive debaixo das suas promessas. Deus preserva seu povo em tempos de crise, ensina que a verdadeira segurança vem da dependência dele. Vamos ao nosso texto de hoje, Gênesis, capítulo 47. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: Em que vocês trabalham? Eles responderam: Teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois, Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: São 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedades na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem de Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprara, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: Dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: Tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó.
Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para os campos e como alimentos para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu Senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto ao Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo de minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. E aqui terminamos esse capítulo. Nossas lições. A provisão de Deus não elimina a necessidade da sabedoria. José age com estratégia, responsabilidade, administra tudo que Faraó coloca em sua mão com fé. E tudo isso faz com que ele prospere cada vez mais. Mesmo em posição simples, nós carregamos autoridade espiritual. Jacó, ao chegar diante de Faraó, ele abençoou o Faraó. Isso nos ensina que a verdadeira autoridade vem da presença de Deus, não dos nossos status, posicionamentos, não, mas a presença de Deus na nossa vida. Outra lição: crises revelam prioridades. Em tempos difíceis, escolhas moldam as nossas estruturas, moldam as nossas decisões. O capítulo nos convida a refletir como lidamos com recursos e como lidamos com tudo que precisamos escolher em crises, em momentos desafiadores. Deus honra quem permanece fiel. José vive no Egito, mas seu coração permanece na promessa. Ele não perde a sua identidade espiritual. E, por fim, o fim pode ser um ato de fé. O pedido de Jacó, quando ele já está para morrer, é que ele não fosse sepultado ali, mas que ele fosse sepultado junto com os pais dele. Confie que Deus cuida de você mesmo em terras estrangeiras, mesmo em lugares que você pensa não ser o seu lugar. Deus está cuidando de você. Busque sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. E lembre-se de quem você é, mesmo em ambiente que tenta redefinir a sua identidade. Então, viva com os olhos na promessa, não na necessidade agora, necessidade imediata. A promessa de Deus nos sustenta hoje e ela aponta para um futuro maior do que a crise do agora, desse momento. Que Deus possa te abençoar, abençoar sua casa, sua família e até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.